A estrada serpenteava pela mata, uma fita negra contra o verde escuro. Árvores ancestrais se erguiam dos dois lados, seus galhos retorcidos entrelaçados acima. A luz do sol lutava para penetrar a densa copa das árvores, lançando o solo da floresta em um crepúsculo perpétuo. Aqui, o vento fazia mais do que sussurrar através das folhas. Ele gemia, um som baixo e triste que falava de antigas mágoas e segredos, melhor deixados enterrados. Este era um lugar intocado pelo tempo, onde as sombras dançavam em ritmos esquecidos, e o ar era denso com o peso de incontáveis estações. Os viajantes raramente se aventuravam por este caminho, seus instintos os alertando para a inquietude palpável que permeava o próprio ar. Pois bem no coração da Floresta dos Sussurros, escondida na curva acentuada da estrada, havia uma casa. Era uma casa congelada no tempo, sua fachada outrora grandiosa agora desmoronando sob o ataque implacável da natureza. A tinta descascava, revelando a madeira apodrecida por baixo, e as janelas olhavam cegamente, como os olhos de um cadáver. Os moradores locais a chamavam de Casa dos Sussurros, um nome sussurrado em voz baixa à luz bruxuleante das velas. Histórias circulavam sobre a família que morava lá, sussurros de uma tragédia tão profunda que as próprias paredes choravam de tristeza. Alguns falavam de uma mãe enlouquecida pela dor, seus gritos angustiados ecoando pelos corredores vazios. Outros falavam de um pai que havia desaparecido sem deixar vestígios, deixando para trás apenas o leve cheiro de fumaça de lenha e o silêncio arrepiante de perguntas sem resposta. Lucas, um jovem com sede de aventura e uma dose saudável de ceticismo, descartou essas histórias como mera superstição. Recém-chegado à vila, ele estava ansioso para desvendar a verdade por trás das lendas locais. Ele zombou dos avisos dos moradores, sua curiosidade aguçada por seus sussurros temerosos e ameaças veladas. Armado com nada além de uma lanterna e um senso de abandono imprudente, ele partiu no crepúsculo crescente, determinado a passar a noite na Casa dos Sussurros. O ar ficou visivelmente mais frio à medida que ele se aproximava da casa, o silêncio opressivo quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. Um arrepio percorreu sua espinha, um frio indesejável que nada tinha a ver com a noite que se aproximava. Ignorando a sensação de pressentimento que se abateu sobre ele, Lucas pisou na varanda, suas tábuas de madeira rangendo ameaçadoramente sob seu peso. A porta da frente se abriu com um gemido, como se o estivesse convidando para seu abraço silencioso. Lucas entrou, sua lanterna cortando a escuridão espessa que parecia agarrar-se a todos os cantos. O ar era pesado com cheiro de decomposição, um odor de mofo que falava de anos de abandono, e da lenta e implacável marcha do tempo. Teias de aranha cobriam os móveis como mortalhas fantasmagóricas, e a poeira estava espessa no chão, imperturbável pela presença humana pelo que pareceu uma eternidade. Ele ia de cômodo em cômodo, cada um uma prova de vidas esquecidas e grandeza desbotada. Os restos de uma família outrora feliz permaneciam no ar. O brinquedo de uma criança abandonado em uma prateleira empoeirada, um retrato desbotado de um casal sorridente na lareira. Conforme Lucas explorava mais, o silêncio o oprimia, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração e pelas batidas frenéticas de seu coração. A casa parecia estar prendendo a respiração, observando-o com olhos invisíveis. Uma rajada de vento repentina fechou uma porta atrás dele, o som ecoando pelos corredores vazios como um grito. Lucas se virou, seu coração batendo forte no peito, mas não encontrou nada além das sombras móveis lançadas por sua lanterna. Ele tentou racionalizar os eventos, atribuí-los ao rangido de uma casa antiga se acomodando em suas fundações, mas um nó de ansiedade se formou em seu estômago. Ele continuou sua exploração, seus sentidos em alerta máximo. A temperatura despencou enquanto ele subia as escadas rangendo, o ar ficando pesado com uma sensação quase palpável de pavor. Uma tábua do chão rangeu sob os pés, e uma corrente de ar frio passou por ele, enviando um arrepio por sua espinha. Ele sentiu uma presença, invisível, mas fortemente sentida,
seguindo cada movimento seu. Lucas chegou ao sótão, sua escuridão mais profunda, mais intensa do que qualquer outra que ele já havia encontrado. O ar estava denso com partículas de poeira dançando no único feixe de luz de sua lanterna. Ao entrar, ele ouviu um suspiro suave e triste, um sussurro de som que parecia emanar das próprias paredes. Sua lanterna piscou, mergulhando-o na escuridão momentânea. Pânico, agudo e frio, agarrou as bordas de sua compostura. Quando a luz voltou à vida, iluminou uma figura parada no canto mais distante. Uma mulher espectral, vestida de branco, com o rosto obscurecido pelas sombras. Ela ficou imóvel, sua forma brilhando como se fosse tecida de névoa e luar. Seus olhos, duas brasas brilhantes, fixos em Lucas, e um medo frio o agarrou, paralisando-o de medo. A figura de branco deslizou em sua direção, seus pés parecendo não tocar o chão. O suspiro triste veio novamente, mais perto agora, cheio de uma tristeza indizível que enviou arrepios por sua espinha. Lucas cambaleou para trás, sua voz presa na garganta, sua mente cambaleando com a visão impossível diante dele. Ele tateou a maçaneta da porta, seus dedos agarrando desajeitadamente o metal frio. Virando-se, ele fugiu, seu medo dando velocidade aos seus passos. Ele não olhou para trás. Não ousou ver se a figura espectral o perseguia. Ele saiu correndo da casa para a noite, o ar frio queimando seus pulmões enquanto ele corria, o som de suas próprias respirações irregulares ecoando em seus ouvidos. Ele não parou de correr até chegar à beira da floresta, as árvores uma parede escura e ameaçadora atrás dele. Respirando com dificuldade, ele finalmente se virou, seus olhos procurando na escuridão por qualquer sinal de perseguição. A casa estava silenciosa, sua silhueta uma mancha escura contra o horizonte. A floresta também estava silenciosa, o único som era o sussurro do vento entre as folhas. Mas enquanto Lucas estava lá, recuperando o fôlego, ele poderia jurar que ouviu de novo aquele suspiro suave e triste, carregado pelo vento. Parecia se entrelaçar ao seu redor, uma carícia fria que lhe causou arrepios na espinha. Era um som que ele nunca esqueceria, uma lembrança assustadora do terror que ele havia experimentado. Lucas nunca mais voltou para a Casa dos Sussurros. Ele deixou a vila no dia seguinte, seu ceticismo destruído, seu espírito abalado até o âmago. Ele carregou a memória daquela noite consigo, uma história arrepiante gravada nos recessos mais profundos de sua mente. Os sussurros da floresta, o silêncio opressivo da casa, a figura espectral no sótão, todos eles permaneceram, vívidos e aterrorizantes, um lembrete constante dos horrores que se escondem além do véu da realidade. E assim, a Casa dos Sussurros permaneceu, como sempre esteve, envolta em sombras e silêncio, um testemunho da escuridão que reside no coração de até mesmo as paisagens mais familiares. Um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos se torna tênue, e os sussurros do passado ecoam pelos corredores do tempo.